Olá, meu nome é Demerson Dias, eu sou funcionário público há mais de 30 anos e fui dirigente sindical no setor do Judiciário Federal. Quando eu estou gravando esse vídeo, no dia 29 de abril de 2020, eu estou há 44 dias em confinamento e eu faço parte do grupo de risco da Covid-19 por conta de problemas cardíacos, hipertensão e depressão. Como todo mundo, eu tenho acompanhado com apreensão a evolução dessa pandemia no Brasil e no mundo. E nessa guerra que nós estamos travando, não apenas contra o Covid-19, mas também contra um modelo de organização social e econômica que nos deixou indefesos contra uma coisa tão singela quanto um vírus. Não pretendo entrar aqui no debate econômico, mas os países gastaram dezenas de trilhões de dólares para socorrer a incompetência dos bancos e especuladores na crise de 2008. É inaceitável que qualquer pessoa no mundo reclame que a economia não pode ser prejudicada por causa do combate à pandemia. Esses idiotas que estão dizendo isso hoje deveriam ter tido vergonha na cara há 10 anos atrás, quando obrigaram o mundo a pagar pela sua ganância e incompetência. Então a primeira coisa que esse tipo de gente merece é perguntar que parente eles estão aí disponibilizando para morrer primeiro, para que pessoas, que não têm condição de pagar possam ter acesso a um hospital, a um leito hospitalar. Porque cada leito que faz falta no mundo hoje foi parar no bolso de alguém, algum especulador ou algum corrupto do sistema financeiro. Mas a minha indignação não é só com esses gananciosos, ou com alguns imbecis que ocupam o poder central no país. A questão é que o governo central está cagando e andando para a calamidade pública que tomou conta do mundo inteiro. E se o governo central não está cuidando da situação, quem é que está cuidando do Brasil? Numa crise que afeta o planeta inteiro. A resposta é ninguém. E com isso, eu quero dizer que aqueles que estão ali na linha de frente, lutando praticamente sem recursos, ainda, além de tudo, estão lutando sozinhos. Porque os que não estão ali, ou estão lutando para sobreviver, ou estão assistindo esse espetáculo de horrores que resume a vida social e política do Brasil. Nós estamos atolados numa realidade boçal, enquanto pelo menos 5.000 famílias estão chorando seus mortos sem sequer terem o direito de se despedir convenientemente. Para constar, é claro, eu estou me incluindo entre os boçais, para não se pensar que eu estou falando apenas do problema dos outros. Agora, para dar uma dimensão da calamidade, alguns de nós devem se lembrar de um terrível acidente aéreo que aconteceu em São Paulo, anos atrás, e comoveu o país inteiro. Agora imagine se a gente tivesse, nos últimos 10 dias, um avião por dia lotado caindo. É basicamente isso que está acontecendo em números de vítimas pelo Covid. Um avião por dia, pelo menos nos últimos 10 dias. E aí, como alguns estão comentando, e daí, que 5.000 pessoas morreram? A gente precisa responder, olha, para que serve o Estado?
É para isso que serve o Estado, é para isso que serve o governo. Inclusive para invocar aí a identidade, né, que define o país. Isso é liderança política. Qualquer pessoa que venha dizer depois que essas coisas que eu vou comentar aqui já estão acontecendo, ou essa pessoa está mentindo, ou ela está fingindo que faz parte da solução. Porque, formalmente, o Brasil não acionou o Sistema Nacional de Defesa Civil. E eu pretendo comentar aqui, né, justificar por que esse sistema seria necessário nos dias de hoje. Né? Para alguns pode parecer que isso é mera formalidade, né? Mas sem esse sistema funcionando, várias, né, etapas fundamentais do combate à calamidade estão sendo roubadas dos brasileiros. Também não dá para discutir por que não interessou ao governo assumir a situação de total calamidade nacional. Se o governo estivesse fazendo isso, ninguém estaria correndo risco de morrer de fome, porque a riqueza e a comida são coisas que não faltam no Brasil. E só não chegam em quem precisa, porque tem sempre alguém lucrando com a miséria, com a fome e até com a morte do povo. Por outro lado, tem um bando de gente legalista que vive masturbando o ordenamento jurídico do país, que também pode dizer que eu estou falando bobagem, porque isso, para essas pessoas, é um pequeno detalhe, né, dos dispositivos legais que o Brasil pode ou não lançar mão em momentos como esse. Só que essas mesmas pessoas vivem, volta e meia, falando em estado de sítio, em estado de defesa, porque isso significa o quê? Aumentar o autoritarismo do Estado. Acontece que esse tipo de solução maluca está toda hora na ordem do dia, significa que não é só, né, os malditos ocupantes do governo federal que estão em crise. Né? Isso significa que toda a institucionalidade republicana está apodrecida. E por isso a sociedade precisa se erguer, não apenas em defesa de direitos, né, mas em defesa das vidas. Né? Não é hora para a gente fazer mesquinharia institucional. É hora do país se erguer de mãos dadas e enfrentar esse desafio que praticamente nenhum de nós que está vivo hoje enfrentou ao longo de sua vida. Né? Essa pandemia vai marcar a história de todos nós. E nós precisamos aprender bem as lições desse desastre, para que ele seja único, né? E que, principalmente, as coisas não piorem cada vez mais. Já que nós não temos a condução política central, as forças da sociedade precisam se articular para garantir que as coisas não fiquem muito piores do que elas já estão. Pela quantidade de mortes do Covid-19 no Brasil, nós já estamos entre os casos mais graves dessa pandemia. E como o Brasil tem um território enorme, né, e geralmente o sul-sudeste tem quase um monopólio da riqueza, a gente perde a noção da gravidade, né, dessas situações que estão acontecendo fora desse eixo sul-sudeste. A minha intenção nesse vídeo é mencionar 5 etapas de planejamento político e social que deveriam estar funcionando no país todo e não apenas nos lugares que têm estrutura para atender a crise. Toda calamidade desse porte tem no mínimo um gargalo duplo: falta de recurso em si, né? E dificuldade de levar os recursos onde eles são mais necessários. Eu, nem de longe, eu sou a pessoa mais habilitada para dar respostas para esse cenário.
Mas é preciso, né, que algumas pessoas deem uma sacudida no país para a gente enxergar a real dimensão do que a gente está vivendo e as possíveis, né, alternativas para que a gente não fique somente assistindo a coisa desandar. Então a primeira questão é a seguinte: quem é que compõe um comitê nacional, local e nacional, de resposta para a pandemia? O país precisa esquecer que tem alguém na presidência da República e se organizar para dar uma resposta decisiva. A maioria dos governadores está fazendo algum trabalho, né? Mas só que ninguém está preparado para administrar uma crise dessa proporção. Cabe aos setores civis se levantarem para ajudar o país a atravessar essa crise. Eu também não quero polemizar com lideranças políticas e sociais, mas a gente também precisa parar de disputar a narrativa da história e ir para a rua fazer a história de fato, né? Porque esses boçais que estão no governo central, quanto pior, melhor, né? Agora, nós aqui, né, temos, todos nós, pelo menos um conhecido, um parente, que já pegou o Covid. E, inclusive, alguns de nós com pessoas já falecidas. Porque nessa proporção, significa mais ou menos que cada cidade do país tem uma pessoa morta pelo Covid. E isso já seria prova suficiente, né, de que não é uma gripezinha. Não é? Agora, antes de pensar em soluções, é bom a gente frisar que se de um lado a situação é dramática, né, de outro lado, alguns resultados são muito importantes. Né? Efetivamente, para cada morte que acontece, os profissionais de saúde estão conseguindo salvar pelo menos outras 3. E isso em condições mínimas de trabalho e de proteção. Inclusive, algumas das vítimas são profissionais da saúde, que não estavam protegidas adequadamente. Se a gente conseguir fortalecer o trabalho dessas heroínas e desses heróis, nós vamos sair, é claro, com cicatrizes, mas também vamos poder dizer que nós salvamos todos os que foi possível salvar. E o mais importante é que vamos parar de dar atenção aos pobres coitados aí que saem com seus carrões implorando para o povo se matar para que eles possam ir logo curtir o verão em Miami, em Cancún. Né? Essas pessoas não importam, porque elas só se importam consigo mesmas. Né? O que nós temos que fazer é somar as forças possíveis, sejam elas políticas, acadêmicas, sociais, empresariais. O Brasil precisa de uma central geral para lidar com a pandemia. Do contrário, uns vão se salvar e outros vão ficar na merda, e ainda tendo que velar os seus mortos à distância, como tem acontecido. Todas as instâncias da sociedade civil, né, precisam se articular e criar um movimento de suporte aos setores que estão na linha de frente. Basicamente os profissionais de saúde e setores de pesquisa, esses mesmos que foram desmontados aí nas últimas décadas. A gestão da crise, ela tem como primeira tarefa montar então esse cordão de suporte e atendimento para que o sistema de saúde, para que o SUS não falhe. E se falhar, seja o mínimo possível. O país já está num cenário de calamidade em relação à capacidade dos hospitais de atenderem os pacientes graves da Covid-19. O povo brasileiro paga o salário de uma multidão de gestores em vários escalões e esferas, né, e pagam fortunas para os meios empresariais, inclusive planos de saúde. Só que até agora ninguém deu um passo decisivo para encarar a questão de frente, né, e com determinação, como diversos países estão fazendo, em que às vezes até plantas industriais são colocadas integralmente à disposição do combate à crise. Se houvesse no Brasil tanta gente competente,
né, quanto nós temos de governantes e empresários, a gente não estaria numa situação tão lamentável, né? A resposta que o próprio capitalismo está dando, ela é incomparável em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, e na falta dessas pessoas, é preciso que aqueles que são realmente solidários assumam o seu papel, né, como parte da sociedade brasileira. Inclusive, aí, é claro, os empresários conscientes de que o lucro não é a medida da vida. Bem, os dispositivos institucionais que o Brasil acionou para responder à crise foram todos insuficientes, né? Nós temos inclusive um governador que precisou driblar a insensatez do governo federal para garantir o mínimo de atendimento à população. E tudo o que está acontecendo foi previsto pelos especialistas, pelos analistas, foi antecipado. E não adianta apenas a gente ficar reclamando, já que quem tinha a obrigação não está fazendo o necessário. Vamos fazer o que a gente pode, e a gente pode muito. Todas as organizações sociais, partidos, empresas, precisam dar início a um protocolo de articulação emergencial, no seu próprio âmbito, no primeiro momento, mas também lançar sinais de articulação com todas as áreas da sociedade. Quem tem mais recursos assume a dianteira, oferecendo condições básicas para que essa articulação aconteça. Nenhum setor deve ficar de fora. Inclusive, as organizações sociais autônomas, de todos os tipos, como essas que atuam na ordem interna das favelas e comunidades, que não são atendidas pelo serviço público básico. O pontapé inicial é pensar soluções internas, cada um no seu grupo, né, para ajudar a superar a crise. Isso vem sendo feito pontualmente por alguns, mas nós precisamos que todos estejam fazendo isso. Por isso é falso dizer que a economia, inclusive, está parada. O que tem que parar mesmo é a ideia de ter que lucrar quando o mundo inteiro está sofrendo. Assim que a organização pensar no que ela pode fazer para ajudar, ela deve buscar parceiros e apresentar sua iniciativa de resposta comum. E existem muitas possibilidades. Só para falar de um setor que tem usufruído muito da riqueza do país, os bancos podem, por exemplo, pegar aquele R$ 1 trilhão que o governo despejou, né, no sistema financeiro e lançar todo ele em projetos de superação da crise. Imagine o impacto que teria. Porque pega muito mal, né, o setor receber 1 trilhão, né, e posar de bonzinho doando 1 milésimo disso para uma situação tão grave como essa. Eu vou dar um exemplo da minha área de atuação. O Poder Judiciário, os militantes do direito, os sindicatos dessas categorias, podem pensar respostas jurídicas para agilizar soluções, como ampliar a rede de amparo social, né, sem a necessidade de percorrer toda a burocracia legal. Né. Olha a barbaridade em torno do auxílio emergencial que o Executivo se recusa a pagar. Né. Se a gente vivesse, de fato, uma democracia, todas as tarifas públicas seriam zeradas durante a crise. Por exemplo, faz sentido, né, que quem está indo trabalhar, quem é obrigado a ir trabalhar nessa crise, para garantir funcionamento de setores essenciais como mercados, farmácias, segurança, enfim, que essas pessoas estejam pagando ônibus quando praticamente em todo o país o transporte público é subsidiado pelos impostos municipais, não faz sentido. Então já deu para notar que tem muita coisa que deveria estar acontecendo, mas também tem muita gente tirando o seu da reta. Né? Então pensar dessa primeira resposta, essa articulação entre organizações, elas devem pensar dentro da sua área que tipo de solução poderia estar acontecendo, mas não está.
tanto na questão específica da pandemia, como também naquelas áreas afetadas direto ou indiretamente por ela. Logo no começo da pandemia surgiram aí pessoas oferecendo soluções de proteção, como máscara, ventiladores, mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Eu não tenho notícia do esforço industrial realizado para oferecer, para fortalecer a nossa capacidade de resposta. Sei que está existindo, mas sem uma coordenação central disso, todo o esforço vai ficar restrito a pequenas iniciativas. A passo que se a gente somasse e coordenasse os vários esforços, nós seríamos muito mais eficientes e muito mais fortes. Nós sempre estamos recebendo aí informações de campanhas e grupos que estão voltados para ajudar uma área específica, né? Como todos têm basicamente as mesmas necessidades, se a gente unificar os esforços, a gente faria muito mais com o mesmo esforço, só que combinado, né? Então existem questões periféricas à pandemia que precisam de respostas, e algumas respostas são urgentes, principalmente no suporte às necessidades básicas, tanto de amparo social quanto do sistema de saúde, o SUS, né? Agora, por exemplo, que é um exemplo singelo, como é que a comunidade de catadores de lixo reciclável nos grandes centros urbanos está respondendo e sobrevivendo com a diminuição do consumo? Esse é um tema que envolve desde a saúde pública, né, até questões de logística, de processamento industrial. Então, deu para entender como as coisas são todas elas articuladas? Então, essas articulações não devem esperar alcançar uma totalidade de setores para entrar em funcionamento, né? Dentro do possível, cada setor desses deve estar lançando mão dos recursos disponíveis, né? Se a gente fizer isso, inclusive os setores indiretos da economia podem voltar a funcionar. Por exemplo, a área de cosmético, né, lida diretamente com a questão da higiene, que é fundamental na prevenção da Covid. Nenhum setor da economia real fica de fora. O desafio da democracia brasileira é que nós vamos elegendo propagandas eleitorais, né, e não programas de governo. Aí, quando é preciso liderar a sociedade, nós não temos ninguém à altura e nenhum projeto que dê conta desse problema. Como pode, por exemplo, como disse o ex-ministro da Saúde, como é que pode hospitais federais não servirem para dar atendimento numa hora como essas? Como é que esses hospitais podem estar sendo desmantelados? E os hospitais que estão fechados, os que estão inacabados, né? Ou desaparelhados, né? De outra parte também, cabe aos setores políticos, os oficiais, mas os sociais também, trabalharem para montar essas redes cada vez e torná-las cada vez mais abrangentes, né? Para que não deixe ninguém de fora, seja em termos de amparo ou seja em termos de aproveitamento das suas potencialidades e habilidades. Além disso, é impossível que o produto principal da revolução informática sirva apenas para fazer meme, né? Os modelos de predição da pandemia, de construção de cenários, né, apontaram um caminho impressionante, né, na área de mapeamento e nessa elaboração de cenários, né. É preciso também que esses setores estejam fortalecidos, aparelhados. Bom, esse é o primeiro passo, né, a articulação de centros de resposta para a crise em todas as localidades do território nacional e também articulações centralizadas, né. Por enquanto, ainda na fase de articulação e organização, tudo isso pode ser feito contando com as redes de relacionamentos, né. Conformadas essas primeiras redes, esses núcleos, né, que forem surgindo, devem fazer um levantamento geral, o mais preciso possível, de todas as necessidades que enxergam na crise específica, tanto no nível local
ou também na abrangência territorial ou da sua competência, né? Ou seja, setores que tiverem repercussão nacional ou atuação em âmbito nacional devem pensar o todo e não apenas o específico. E aqueles setores que são locais, obviamente, vão ter condição de oferecer respostas melhores para situações locais. Mas isso deve isso deve acontecer de forma articulada. E a gente precisa estimular iniciativas como essa que consigam cobrir todos os 8,5 milhões de quilômetros que é o território do país. Então, os movimentos sociais e as empresas que possuem representação em vários estados precisam potencializar o surgimento dessas articulações em toda a região em que tem contato. O país caiu numa armadilha federativa, né? Porque o governo central é incapaz de achar o caminho do banheiro, que dirá de conseguir conduzir uma crise como essa. Tem gente que não tem paciência para ler 20 folhas. Imagine se tivesse que escrever 20 folhas de orientação para ser seguida no momento de crise. Caberia ao governo federal, né, a gestão da crise. Mas ele não existe, ou melhor, ele foi dissolvido em janeiro de 2019. Né? Então, o que é preciso a gente fazer é vamos vigiar e tentar bloquear tudo o que vier para piorar a situação. Mas vamos deixar para depois da crise, para cobrar a responsabilidade com rigor daquelas pessoas que deveriam fazer, mas não fizeram. A parte mais importante sobre a gravidade da situação é que o mundo todo está com o mesmo problema. Então, de todo lado, está surgindo iniciativa que a gente pode seguir. Assim como também a gente pode, eventualmente, oferecer, como já estamos oferecendo, soluções, né, ou sugestões de resposta para outros países. Né? Então, isso já está acontecendo. O que a gente precisa é encarar isso como um projeto que inclua todos nós. Né? Poucas vezes nós tivemos uma oportunidade de olharmos para nós todos como parte de uma mesma raça, de uma mesma espécie. Né? Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Bom, então, esse segundo passo, né, é pensar essas articulações, pensem conjuntamente a crise, né, que nós estamos vivendo. E pensar, além também daquilo que a gente está fazendo, se a gente se juntasse com outros setores, o que mais a gente poderia fazer para ajudar o país a atravessar esse desafio? Né? Então, aí a gente entra na terceira etapa, né, que é a elaboração de cenários. Né? Eu não vou aprofundar muito essa questão porque é difícil falar pontualmente sobre todos os desafios e potencialidades que essas iniciativas vão encontrar. Né? Mas em todas as situações é preciso a gente ter uma noção de como a situação está na realidade, né? E quais os piores cenários e quais os melhores cenários. Né? Por que isso? Porque a gente precisa estabelecer respostas para cobrir o máximo possível de problemas, né? E também metas para alcançar as melhores soluções. Por isso, quanto maiores as articulações, mais potência e capacidade de resposta a gente vai ter. É importante a gente ter em mente que a elaboração de cenários, né, um cenário desejável, é que alcance assim o fim definitivo da pandemia, a superação definitiva da pandemia. Isso ajuda a gente a identificar as parcerias necessárias para a gente não ficar só na questão específica nossa, né? Mas que todo o país esteja em condição de voltar à normalidade. Mesmo considerando que somente uma vacinação em massa vai ser uma proteção definitiva, é preciso que, no âmbito das nossas possibilidades,
nós temos alcançado o máximo possível, né, de normalidade. Agora, essa batalha só termina mesmo quando a última pessoa estiver definitivamente imune, né, ainda que isso nesse momento pareça ainda utópico. A quarta etapa já entra aí na fase das implementações, né, que é o suporte operacional, logístico e financeiro para a crise e para as repercussões conhecidas da crise, né. Uma das prioridades nessa etapa deve ser entender o alcance da crise, que é também uma crise humanitária, ou seja, pensar nas respostas necessárias, né. Essa preocupação deve nortear nossa percepção de parcerias, né, que a gente precisa articular, né, a partir dos desafios que a gente tem pela frente. Mesmo que estejam fora da nossa capacidade, nós podemos elaborar, né, soluções que sejam necessárias, ainda que ninguém dentre os envolvidos imediatos, né, tenha condição de realizar isso. Porque é aí que a gente vai perceber para onde a gente precisa ampliar o nosso arco de parcerias. Um exemplo elementar assim, o setor alimentício, por exemplo, precisa reposicionar sua produção para atender, de um lado, o consumo da sociedade que está confinada, né, mas de outro, conseguir atender os agentes da crise, né, aqueles que estão ajudando a combater na linha de frente, e também os pacientes. Os setores econômico, securitário, logístico, também podem apresentar propostas para cobrir a maior parte do território nacional possível, né, além de estimar as articulações que são necessárias em algumas regiões que tenham maior precariedade, de forma que um recurso necessário em determinada região consiga chegar até lá, né? Mesmo que lá não exista essa articulação de defesa civil. Todo o Parque Nacional de Produção Industrial deve estar dividido entre manutenção da vida social e superação, aliás, e suporte operacional da crise. O Brasil tem um problema muito sério de assimetria, né, um problema generalizado, né, seja de assimetria política, econômica, estrutural, etc. Então, é fundamental que todos os setores que contem com excedentes, né, cuidem e garantam que esses excedentes sejam disponibilizados, né, onde, por acaso, eles sejam insuficientes. Isso quer dizer encontrar solução para que esses recursos cheguem a quem precisa. Para alcançar todo o território nacional, a gente precisa contar com o apoio das Forças Armadas. Por experiência, né, na justiça eleitoral, eu sei que a gente pode, no mesmo dia, conseguir colher votos de cada brasileira e cada brasileiro em qualquer parte do país. Essa mesma infraestrutura tem que ser utilizada agora para salvar vidas, para mitigar o sofrimento das populações mais distantes, né? Nessa área de suporte, além da questão financeira, nós também temos aí militantes no âmbito jurídico e intergovernamental que podem atuar nessa crise. O Brasil nunca colocou de pé, efetivamente, todos os dispositivos e direitos sociais consagrados na Constituição de 88. Muitos deles, se tivessem sido implementados, teriam diminuído os desafios que nós estamos enfrentando hoje, diante de uma situação que é francamente relacionada à desigualdade social e política do país. Também por experiência eu sei que tanto no meio jurídico, judicante, ministerial do país, existem pessoas comprometidas com os valores fundamentais da sociedade. Também nas fileiras do serviço público existem profissionais que preservam o interesse do país acima dos inúmeros desmandos, dos desmontes e até dos sucessivos arroxos salariais que a gente vive, né? Eu penso que os meus colegas no serviço público
tem uma contribuição inestimável para oferecer à sociedade nesse momento. Basta a gente conseguir entender que o nosso patrão real não é quem está ocupando uma posição hierárquica, mas é aquela pessoa que está ali sendo vitimada por esse drama e, e sem condição, inclusive, de conseguir combater sozinho essa realidade. Né? Então, é hora da gente fazer valer, né, a nossa vocação pública, para além dos sucessivos ataques, né, e descasos dos diversos governantes. Também os setores do Estado relacionados à execução orçamentária e a controle de contas devem se empenhar em otimizar as disponibilidades necessárias de recursos, inclusive para socorrer solidariamente outras unidades da Federação. Os estados mais ricos ajudarem os estados mais pobres a darem conta das suas necessidades. E aí, retomando um pouco a questão legal, né, a lei não pode excluir a vida, né, porque a vida é que garante a existência da lei, não é o contrário. Né. No Brasil a gente tem visto isso, né, a gente achar que a vida decorre da lei, porque se a lei não prevê, não existe o direito. Isso não é verdade, né, isso é uma abstração. Né. A vida existe antes da lei. E é a finalidade última, inclusive. Nós vivemos um momento de excepcionalidade. Não existe dispositivo legal, né, que esteja à altura do desafio que a gente tem. Né. A lei, ela sempre está respondendo ao passado. Né. Ela é incapaz de responder a coisas inusitadas. Em alguns momentos a gente consegue criar exceções ou parênteses para a gente atuar em determinadas áreas. Mas não existe como prever na legislação respostas a todo tipo de problema que a sociedade vai enfrentar. Né? Sobretudo problemas que são urgentes, né, e cruciais, como a questão da defesa da vida. Bom, a última etapa da organização é que, uma vez que a gente já conheça e tem organizado as disponibilidades, já conheça as necessidades e tem organizado as disponibilidades, né, que a gente consiga fazer um planejamento dos níveis de prioridades que envolvem todas as fases e aspectos da crise e estabelecer prazos e metas para superação. Né. Uma vez que a gente tenha dimensionado, né, o contorno da atuação necessária, é fundamental a gente estabelecer esses parâmetros de prioridade, considerando as necessidades imediatas, mas também as necessidades secundárias. Parte das crises nos derrotam porque nós pensamos em atacar apenas o problema principal. E a gente derrapa exatamente nas consequências da crise que a gente não tinha previsto. A gente, então, embora a gente precise ser muito ágil, né, e decidido, também é preciso a gente entender que até mesmo quando a gente está próximo do desfecho esperado, podem acontecer coisas e descuidos que comprometem parcialmente o resultado. Né? As estimativas, né, das diversas etapas e operações que precisa ser acompanhada e atualizada de forma bem consistente. Né? Nós estamos diante de uma pandemia que provavelmente é a mais nociva dessas síndromes respiratórias. Aliás, deve ser mais nociva que todas elas. Né? E existe o agravante das mutações do vírus. Parece que já identificaram aí 30 cepas distintas, ou seja, isso amplia demais, né, a área de riscos, de comorbidades, né, e de tipo de resposta, de qualidade de resposta. Então, não dá para a gente achar que a sorte, né, ou que o improviso são recursos a nosso favor. Não são. Né? É preciso que a gente saiba se antecipar ao que é impossível, né? Sem deixar de garantir que todo o necessário seja alcançado. Então, uma etapa que a gente não deve deixar de dar atenção é a implementação e acompanhamento dos programas, seja de produção, seja de disponibilização de materiais,
bem como das execuções orçamentárias em nível nacional e local, né, para que a gente possa superar problemas burocráticos e não deixar que eles impliquem em perdas e prejuízo e perdas de vida, inclusive. Né? A nossa meta essencial é salvar vidas. Né? E o que não faz parte dessa solução, né, não pode ser obstáculo. Né? Precisa ser encarado como um desafio a ser superado e não como um obstáculo real. Né? Bom, pela minha percepção e experiência, nós precisamos no mínimo disso, né, para amenizar os efeitos desse desastre. Infelizmente, quando o Brasil começou a se comportar de forma interessante no começo da crise, mas isso foi afrouxando, sobretudo porque havia um adversário, um quinta coluna nas nossas fileiras, né, trabalhando contra. Né, e a questão é que, no momento em que alguns dizem que é impossível, né, a gente enfrentar esse desafio, é preciso, né, que as pessoas, algumas pessoas que não sabem se isso é possível ou impossível, mas vão lá e vão fazer. Né? E aí eles tornam o impossível em realidade, porque é isso que acontece na história da humanidade. Eu me alonguei bastante, é um vídeo bastante incomum em relação aos que eu costumo fazer, mas eu realmente fiquei apreensivo de que não existe uma resposta unitária da sociedade brasileira a uma crise que está afetando todo mundo de forma basicamente igual. Né? Por mais que alguns setores tenham proteções mais eficazes, né? A gente não pode fechar os olhos que essa é uma crise planetária. Né? E ela tanto ataca o nosso vizinho como ataca a nossa própria casa. E nós temos que dar uma resposta enquanto espécie humana. Menos que isso, né, a gente simplesmente está pretendendo estar fora dessa humanidade, né, a qual a gente pertence. Então, é isso. Eu espero que, se alguém conseguiu chegar até o final do vídeo, eu tenha conseguido esboçar aqui pelo menos algumas sugestões importantes e válidas, e que de fato a nossa força, transforme essa calamidade não numa coisa mais amena, mas numa história de superação, né, para todo o país, para toda a espécie humana. É isso.